Boa noite. Gostaríamos de cumprimentar a todos os telespectadores e agradecer esta oportunidade de poder falar sobre dois temas que nos preocupam muito e sobre os quais trabalhamos na nossa fundação ao longo do ano. O primeiro tema é a insegurança e a violência urbana. Nós não vamos focalizar muito na questão em si, já está constatado que realmente a violência e a insegurança urbana na cidade da Praia é grande e com tendências para aumentar. O que nós gostaríamos era mais de falar sobre o que é que nós podemos fazer todos para diminuir essa violência, para fazer com que nós possamos viver em paz e tranquilidade na nossa cidade como antigamente. Nesta perspectiva, a nossa fundação, que é uma fundação que tem como um dos pilares de atuação na sociedade a cidadania, tem um curso de educação de cidadania que ministra para os seus beneficiários, que normalmente são pessoas que pertencem às suas associações parceiras, também estamos nas escolas, e esse curso de educação para a cidadania é precisamente para educar, para que nós possamos ter cidadãos conscientes e responsáveis, porque a insegurança, a violência provém de falta de cidadania, digamos assim, de comportamentos de um bom cidadão, porque uma criança educada para ser um bom cidadão, consciente e responsável, é uma criança que consegue exercer a sua cidadania com responsabilidade e ser um cidadão, portanto, responsável. Nesse sentido, porque também achamos que, sim, temos que trabalhar na repressão, porque quando se comete um crime tem que se pagar por ele, mas o ideal seria que nós pudéssemos trabalhar na prevenção, portanto, trabalhar a montante. A Fundação Dona Ana criou o curso de Educação para a Cidadania, precisamente numa altura em que havia também muita violência na cidade da Praia, mais ligada a grupos rivais, e esse curso levou-nos às prisões, onde estavam alguns jovens que foram educados pela cidadania, hoje já são cidadãos livres e conseguem viver na sociedade com responsabilidade. Trabalhamos com toxicodependentes, trabalhamos com jovens em risco nas comunidades, através das nossas associações parceiras. Portanto, nós aqui gostaríamos era exatamente de partilhar essas boas práticas e fazer a nossa parte, convidando os outros também que o façam. Educar para a cidadania. E aqui há educar primeiro, não é? E depois educar para a cidadania, com educação para os valores, educação para a paz, educação para a saúde, educação para o ambiente, educação para os direitos humanos, educação para o patriotismo. Portanto, o nosso curso de Educação para a Cidadania tem 8 módulos e estamos disponíveis para disponibilizar este curso a título gratuito, que é o que nós fazemos, porque é a nossa contribuição para a nossa sociedade, para os que dele necessitarem ou que dele queiram beneficiar. Porque educando hoje, amanhã, teremos cidadãos conscientes e responsáveis que não terão esses comportamentos na sociedade. Porque não é admissível que hoje nós tenhamos crianças, praticamente 16, 17 anos, a cometerem assaltos, a cometerem assassinatos. Portanto, são crianças que não foram educadas para a cidadania. São crianças que realmente, na família, não tiveram esse acompanhamento. Na família, na escola, na sociedade, passaram por todos esses meios e não conseguiram adquirir esses valores
que lhes permitiriam ser cidadãos conscientes e responsáveis. Portanto, trabalhar na prevenção, educar para a cidadania, para que possamos ter cidadãos conscientes e responsáveis dos seus direitos e dos seus deveres na sociedade. Nós acreditamos que é a única, não é a única, mas é uma das maneiras, digamos assim, de nós diminuirmos a violência, de nós fazermos com que possamos viver em paz, na tranquilidade, cada um cumprindo as regras e cada um fazendo a sua parte. Aqui reforçamos a necessidade da intervenção também fundamental da família, das igrejas, da escola, de toda a sociedade. Juntamos as sinergias e educamos para que tenhamos bons cidadãos. Achamos que é este o trabalho que devemos fazer para prevenirmos, para não termos que vir reprimir. Como disse um grande filósofo, educai as crianças para não teres de punir os homens. E, portanto, relativamente a este primeiro tema, sobre a insegurança, era o que nós gostaríamos de dizer, insegurança e violência urbana, aqui, sobretudo na cidade da Praia. Portanto, educar e educar sempre, porque nós estamos com uma sociedade onde há uma perda de valores. Quando nós perdemos os valores, nós perdemos as referências e deixamos de poder nos comportarmos como seres humanos. E é isto que nós queremos e gostaríamos de poder evitar, contando com todos. Os mídias também, a comunicação social tem um papel muito importante, a divulgação de mensagens positivas, as pessoas também têm que servir de modelos, os professores, os pais, os políticos, todas as figuras que são conhecidas na sociedade, têm que dar o exemplo, porque como costumamos dizer, o exemplo vem de cima e os jovens e as crianças têm tendência, e é normal, de copiarem os adultos. Portanto, temos que ter muita atenção a isso e também a outra questão da educação de que nós falamos. A educação não é pelas palavras, a educação é pelo exemplo. Nós não podemos dizer à criança não faças isso e depois nós vamos fazer exatamente aquilo que dissemos à criança para não fazer. Porque o pai, a mãe, o professor, o político, todos nós somos os modelos que as crianças e os jovens vão seguir. Portanto, isto é muito importante, portanto, que nós tenhamos isto em atenção e que nós sejamos os modelos para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque eu acredito na pessoa humana, mesmo os jovens que cometem os crimes, eu acredito que realmente podem ser recuperados para a sociedade. Normalmente, se formos ver, são jovens que foram violentados a vida toda, com famílias destruturadas, com grandes problemas e não tiveram orientação. Tendo orientação, é sempre possível nós recuperarmos e os jovens são todos generosos e os jovens normalmente não querem fazer coisas erradas. Agora, depende do meio, depende da educação, depende das condições de vida. Sem estar a querer defender ninguém, como já disse, trabalhei com reclusos e pude constatar, desde o curso de Educação para a Cidadania, e houve uma mudança de atitudes e de comportamentos. É isso que nós precisamos na nossa sociedade. Uma mudança de atitudes e de comportamentos relativamente aos valores que enfornam toda a nossa sociedade, mas com o esforço de todos e, sobretudo, com o exemplo de todos. Isso relativamente à insegurança e violência urbana. O segundo tema que nós queríamos abordar é relativamente à insegurança alimentar,
porque, como devem saber, a Fundação Dona Ana há 10 anos criou um banco alimentar contra a fome, em parceria entre a Ajuda de Portugal, a organização também que tem o Banco Alimentar em Portugal, e nós temos trabalhado essa questão da insegurança alimentar. Na altura, até quando criamos o Banco Alimentar, disseram: Dona Ana está a dizer que há fome em Cabo Verde. Eu disse: não, eu não estou a dizer que há fome. O nome é um nome internacional porque o Banco Alimentar é uma organização internacional contra a fome. Na altura, mas eu disse, há carências alimentares. Mas este ano, aliás, desde a pandemia, nós temos que constatar que aumentou grandemente a insegurança alimentar, as carências alimentares, e neste último ano nós tivemos pessoas a dizerem-nos que estavam com fome. Em fevereiro, março, demos uma entrevista para um jornal e dissemos isso claramente. As pessoas, não somos nós que estamos a dizer, nós não gostaríamos nem queríamos dizer isto, muito pelo contrário. As pessoas vinham ao Banco Alimentar, pediam alimentos e diziam que não tinham comido 2 ou 3 dias. Portanto, uma insegurança alimentar muito grande, para não dizer fome, não fome como a fome de 47, evidentemente, porque felizmente há muita solidariedade na nossa sociedade, há muitas organizações como o Banco Alimentar que dão respostas para as necessidades alimentares, portanto não é dessa fome que estávamos a falar, mas que há pessoas que realmente às vezes passam um dia sem comer, há porque vão lá e dizem, e além de dizerem nós constatamos pelo aspecto que a pessoa está mesmo com fome, com necessidade de alimentos. Portanto, a insegurança alimentar foi uma situação que nós tivemos que enfrentar este ano e que foi a situação e foi-se agravando. Começou com a pandemia e depois agravou-se com a guerra na Ucrânia, que veio aumentar o preço dos produtos. A pandemia já obrigou muita gente a ficar sem trabalho, automaticamente sem condições de sobrevivência, e a guerra na Ucrânia acabou ainda por agravar a situação, porque os produtos ficaram muito mais caros e, portanto, a acessibilidade das pessoas a esses produtos aos produtos alimentares ficou muito maior. Portanto, nós no Banco Alimentar fizemos tudo para tentar dar as respostas que nós podíamos, mas como se pode imaginar, nós não conseguimos dar todas as respostas. Nós só aqui na praia trabalhamos com cerca de 300 famílias fixas, mas temos mais outras 300 com os quais também trabalhamos. Sobretudo, mudamos um pouco o nosso foco. Antes dávamos cestas básicas para idosos, acamados, pessoas com deficiência, pessoas que não podiam trabalhar. Depois tivemos que passar a dar para as pessoas que podiam trabalhar, mas que estavam sem trabalho. Sabemos que a taxa de desemprego é muito grande, sobretudo na camada jovem e também nas mães, nas mulheres, nas vendedeiras ambulantes, que perderam todos os seus recursos. Ainda hoje recebemos uma que realmente disse-me: estou sem trabalho e sem condições de comprar alimentos para os meus filhos. É neste sentido que também aqui já propondo soluções, porque constatamos, mas temos que propor soluções e começamos a pensar em soluções. Dissemos: não podemos dar cestas básicas a essas pessoas, mas criamos projetos para as pessoas desenvolverem os seus negócios e para poderem ter condições de sobrevivência. Portanto, é isso que nós gostaríamos de dizer relativamente também à insegurança alimentar. Portanto, os 2 temas que nós escolhemos, já fizemos propostas, perspectivamos para o próximo ano que as coisas não irão melhorar muito, porque a guerra vai continuar, mas nós temos que fazer tudo para que a situação das pessoas melhore. Agora, e como estamos no tempo de Natal, eu gostaria de ler um pequeno texto sobre o Natal. O Natal é tempo de perdoar, de amar, de receber a bênção de Deus, o nosso grande Pai. É tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem, da paz e da felicidade. Deixemos o espírito de Natal entrar na nossa vida, no dia em que comemoramos o nascimento de Cristo, desejando que no nosso coração renasçam a esperança, a fé e a paz. Mais um ano chega ao fim.
Mais uma vez o Espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. Somos gratos e felizes por ter vivido mais este ano e por ter tido a oportunidade de aprender e crescer como profissionais e pessoas. O nosso pedido especial para o próximo ano que se inicia é que a energia e as boas vibrações encham os nossos corações com o amor de Natal e permaneçam sempre em nossas vidas. Afinal, o Natal é quando nós quisermos. Que tenhamos todos um Natal muito feliz e um ano novo pleno de realizações. Muito obrigada.